Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o B Mais Cash, podcast da corretora Ânima. Hoje a gente está com um convidado especial aqui, que é o Sérgio Pironato. Ele é CEO da Best Pass, que é uma empresa muito bacana aí na área de benefícios empresariais. E ele está aqui para contar um pouquinho para a gente desse novo benefício, um pouquinho também da carreira dele. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar batendo um papo aqui sobre benefícios. E para a gente quebrar o gelo aqui, me conta um pouquinho de você, Sérgio, um pouquinho da sua carreira, enfim, um pouquinho de você. Legal, Maeda. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui prestigiando a Ânima, que é cliente Best Pass, né? E muito agradecido pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder contar um pouco da minha trajetória profissional e um pouco do quase 2 anos aí completados da Best Pass, a partir do momento que a gente começou a operar. Bom, desde sempre eu fui um profissional de tecnologia, né? Então, desde lá já faz bastante tempo, dos meus 15, 16 anos, a minha formação técnica na época, ela foi de programação. Então, durante um bom tempo na minha carreira profissional, eu fui desenvolvedor de software, né? E fui trilhando minha carreira por esse caminho, né? E sempre muito interessado em negócios, né? Eu sempre tive muito interesse em conhecer negócios diferentes. Chegou um momento da carreira de técnico que, como o RH fala, né? A carreira segue um Y, né? E aí, em algum determinado momento, você opta em continuar sendo técnico, e em algum outro momento você opta por seguir a carreira para gerir pessoas. E eu resolvi escolher o caminho para gerir pessoas, né? Gosto muito de gerir pessoas e tem uma máxima que eu acredito que ninguém constrói nada sozinho, né? Tudo é fruto e resultado de um trabalho em equipe, né? Então, quando você tem pessoas motivadas e engajadas sob a sua liderança, tudo fica mais fácil. Elas fazem acontecer, né? É o maior ativo da empresa. Fazer acontecer, né? A gente vai falar um pouco disso e fazer a ligação da Best Pass. Então, a partir daí, eu passei em algumas empresas bem interessantes no mercado. Eu trabalhei durante quase 12 anos no sistema Unimed, que é o maior sistema de cooperativismo no mundo, né? Médico, então, nem se fala. Eu trabalhei durante 12 anos no sistema Unimed. Isso me deu uma bagagem bastante interessante em termos de diversidade de negócios, né? Porque eu entrei na Unimed Paulistana em 1990. Grande Unimed Paulistana. Você sabe que a Unimed Paulistana, a gente, obviamente, é uma corretora especializada em benefícios de saúde. E a Unimed Paulistana era um dos players que a gente distribuía para os clientes, para o mercado. Pena, né? Foi-se embora. Deixou saudades. Muitas saudades. A gente tinha um time de primeira, um time, assim, era a tropa de elite na Unimed Paulistana. Eu entrei lá em 96, 97. A Unimed Paulistana, ela majoritariamente comercializava planos individuais de saúde e naquela época tinha por volta de 60 mil beneficiários, né? Eu saí de lá em 2007, 2008, tinha mais de 1.600.000 vidas no plano. E um dos responsáveis pelo grande arranque da Unimed Paulistana foi a estratégia adotada B2B, né? Então, a partir do momento que a Unimed Paulistana, e também a distribuição em outros canais, né? Mas quando a Unimed Paulistana resolveu colocar mais força nesse canal B2B, foi onde veio a escala do negócio. O negócio começou a crescer bastante, né? Mas, como você disse, uma pena que, infelizmente, teve que fechar as portas, enfim, né? Faz parte da vida aí. Saí da Unimed Paulistana, eu fui de maneira bem rápida, eu fui para uma, na época era uma startup, uma healthcare, chamada Horizon. Essa empresa, ela tinha 3 donos, era Cielo, na época, Bradesco e Banco do Brasil, né? O Bradesco era representado pela Bradesco Saúde e o Banco do Brasil pela CACI, que é o plano de autogestão dos funcionários do Banco do Brasil. E essa empresa, ela
ela tinha um business de transações eletrônicas, né? Então, ela tinha soluções que funcionavam na ponta dos consultórios e clínicas médicas para autorização de exames das operadoras e seguradoras de saúde, né? Que eram uma parte dos clientes. Uhum. E tinha na outra ponta, né, fechando o atendimento, o faturamento eletrônico, né? Então, assim, quem tomava serviço e quem prestava serviço, né? Então, uma operadora toma serviço de um hospital, de um laboratório, né? E no final desse ciclo, a operadora ela tem que pagar, por exemplo, para um hospital Albert Einstein, uma cirurgia de um beneficiário, de um associado daquela seguradora ou operadora de saúde. E aí, na outra ponta, a Horizon gerava todo esse faturamento eletrônico, que são as contas médicas, né? E mandava isso de maneira eletrônica para as operadoras, né? Foi uma empresa que revolucionou o mercado, na minha opinião, trazendo eficiência para todas as pontas, né? E contribuindo muito para o não uso de papel, né? Sim. Porque até então o papel é o que comia solto aí nesse processo, né? Sim, o médico fazia guia, esperava juntar um pouco, mandava pelo correio, seguradora, enfim, fazia análise técnica, pagava, glosava. Exato. E assim ia o processo. Exato. E aí esse processo todo virou um processo eletrônico dentro dos sistemas da Horizon, e era isso que funcionava lá, era isso que a gente vendia. E na época, a Horizon já tinha um dos maiores bancos de dados de informações de saúde da América Latina, porque eram clientes enormes na época, era Bradesco, Sul América. Imagina. Bom, só aí a gente já estava falando de uns 40% do mercado, né? Já tinha bastante 50. usuário aí, fora a rede credenciada que fazia as autorizações. Fora a rede credenciada no Brasil inteiro. Então, também foi uma experiência interessante. Lá eu tive a oportunidade de cuidar de toda a área de tecnologia e cuidar da área de operações da empresa, que era uma área bem nervosa, né? A área de operações. E depois a gente acabou expandindo, porque a estratégia da Horizon era expandir para o mercado de saúde se tornar referência. A gente acabou adquirindo empresas de benefício de medicamento. Sim, as PBMs. As PBMs. A gente adquiriu uma PBM e uma outra empresa que fazia distribuição logísticas de medicamentos crônicos para os planos de saúde. Uhum. Então era uma operação bem complexa e eu tive a oportunidade de cuidar disso e expandir. Foi interessante. Então, tudo isso na área de tecnologia ainda. Na área de tecnologia. E operação, né? Sim. Aí depois acabou aparecendo uma oportunidade de eu mudar de segmento, né? E aí eu fui parar no segmento de serviços financeiros. Apareceu uma oportunidade de uma empresa norte-americana que estava chegando no Brasil, chamada Elavon, que era um adquirente, um dos maiores adquirentes no mercado norte-americano, mas é uma empresa global, está no mundo todo. E com a abertura do mercado, que antigamente era polarizado entre Cielo e Master, né, que era a antiga Redcard. VisaNet e Redcard, acabou despertando o interesse de várias empresas no mundo, e a Elavon, uma empresa norte-americana, resolveu vir e apostar no Brasil. Fui o responsável por montar toda a infraestrutura de operação tecnológica da companhia para poder operar no Brasil, e tropicalização de sistemas. Foi uma experiência interessante, multicultural, porque na ocasião eu tive a oportunidade de trabalhar bem de perto com os americanos, e, cara, isso foi uma experiência única na minha vida, assim, é uma cultura bem diferente da nossa, é uma cultura bastante orientada a resultados, né? A americano é bem especializado naquilo que faz, né? A gente, né, o brasileiro, a gente fala que a gente a parte boa de nós, né, é a versatilidade que eu vejo, né, do povo brasileiro e do profissional. Mas ao mesmo tempo que isso é bom, isso em alguns momentos é ruim, né? Essa versatilidade, porque às vezes você perde um pouco o foco das coisas, né? E o norte-americano não, ele é bem focado, ele é especialista. Cara, eu sou especialista em apertar o parafuso dessa caixa aqui desse jeito. Então o cara faz aquilo melhor do que ninguém na vida, mas ele faz só aquilo, entendeu? Então, no começo foi meio que um choque para nós, né, brasileiro, trabalhar com americano, mas no final do dia eu pude enxergar que
que isso é bastante benéfico, né, por um negócio. Em que sentido? Os caras eles têm índices de produtividade que a gente não tem, por exemplo. Então, assim, quando você é focado e é especialista num negócio, você consegue fazer aquilo melhor do que ninguém, né? Do que aquele cara que é o generalista que fala que quer fazer tudo, mas ele não vai fazer nada direito. Vai fazer tudo bom, mas não vai fazer nada com excelência, né? E o norte-americano não vai fazer aquilo com excelência. Estou falando num nível, claro, né, mais técnico, mas foi uma experiência ímpar também. Como eu te disse, é uma empresa com operação em mais de 30 países no mundo. Eu tive a oportunidade de viajar muito. Eu ficava bastante tempo nos Estados Unidos, que eu tinha um duplo report na empresa. Eu me reportava ao CEO do Brasil e ao CIO global, que ficava em Atlanta, nos Estados Unidos. Então eu viajava muito para Atlanta, para Knoxville, onde ficava um centro grande de operações da companhia. Fui para a Europa, na ocasião conhecer o centro de operações que ficava em Varsóvia. Tinha um data center enorme que ficava em Frankfurt, na Alemanha também. Tudo espalhado. Tudo espalhado pelo mundo. Foi legal. E aí saí da Elavon. Quando eu saí da Elavon, eu voltei para o mercado de saúde. E aí eu fui para um projeto que você conhece, que era de consolidação do mercado de saúde e segurança do trabalho. Uhum. Fui para um projeto que acabou virando uma empresa chamada Mantris, que fez aquisição da Miceli, que fez aquisição de uma outra empresa que agora... Meridional? Meridional, isso. E a Miceli tinha grandes contratos na área de saúde ocupacional, né, de grandes empresas, e a Meridional tinha uma vertente muito forte em gestão de ambulatórios médicos, né? E aí juntou as duas, né? Talvez fossem as duas uma das maiores empresas no mercado brasileiro na ocasião, e se criou a Mantris, né? Que depois foi vendida para o grupo DASA. Agora recentemente. Né? E tá com o pessoal lá. Então eu tive a oportunidade também de trabalhar nesse projeto de consolidação dessas duas empresas, né? E aí quando a gente fala consolidação é tudo, né? Tecnologia, processos, pessoas, né? Culturas diferentes. Então foi uma experiência bacana também. E saindo da Mantris, eu de novo mudei de segmento e fui parar no segmento de viagens de turismo, algo que eu nunca tinha sequer pensado em trabalhar. E trabalhei numa empresa que comercializava um produto que eu também nunca imaginei que existisse, que era um produto de assinaturas de viagens no mercado B2C. Os próprios donos não sabiam que isso se chamava assinatura, mas de maneira bem prática, você pagava um valor por mês durante 12 meses e esse valor podia ser usado para você fazer aquisição de produtos. Nos Estados Unidos sempre existiu, né, esses produtos de assinatura. Sim. Ou alguma coisa bem semelhante, né, como sim, RCI e tal, sim, etc. Sim, exato. E era uma empresa que já tinha 25 anos no mercado, né? Então eles não começaram, eram uma empresa de donos, né? 3 donos, e eles haviam começado o negócio há 25 anos atrás. Era um negócio consolidado e que deu muito certo e continua dando, né? E saindo da RDC foi que eu resolvi agora a gente chegar na Best Pass, que eu resolvi empreender, né? Então pronto, já respondeu aqui o que eu ia perguntar para você. Como é que surgiu a ideia de criar a Best Pass depois dessa mescla aí de experiências na área de tecnologia de diversos segmentos, saúde, né, a parte de transações e autorizações, né? Sim. E aí surgiu a Best Pass. E como é que foi isso, essa virada de chave aí? Cara, eu sempre tive vontade de empreender, né, Maeda? E aí eu sempre... A gente vai chega uma certa fase da vida, né, que a gente começa a pensar em coisas que a gente não pensava antes, né? Então eu falei, puxa vida, né? Durante tanto tempo da minha vida, eu usei o meu intelecto. Obviamente que eu fui remunerado e bem remunerado para isso, mas eu sempre usei o meu intelecto para fazer outros negócios crescerem, outros negócios prosperarem, né?
eu falei, pô, será que eu não consigo usar esse meu intelecto em benefício próprio, né? E isso para mim sempre foi um ponto ali de insegurança, né? Porque a vida toda trabalhando como um empregado de uma empresa, né? E a gente, quando está dentro de uma empresa, por mais que a gente leia, por mais que a gente acesse informações, por mais que a gente converse com amigos, cara, empreender é no dia a dia. Você sente na pele as coisas acontecerem. Então não adianta, você vê um certo glamour quando você está do outro lado e fala, pô, o cara é empreendedor, o cara tem uma empresa, fundou isso, fundou aquilo, né? Eu falei, pô, eu acho que eu tenho capacidade intelectual para fazer alguma coisa. E aí surgiu a ideia da Best Pass, né? Mas aí você viu que também não é só aquele glamour que faz e tal, né? Não. Toma muita porrada, né? Pô, cara. Eu diria a você que é mais porrada do que qualquer outra coisa, né? E tem hora que é tanta porrada que você não sabe nem de onde vem, né? De repente vem um direto em você nem sabe de onde vem. Vem um jab no queixo, né? E é isso, é bem isso. A hora que você aterriza, você fala, cara, isso aqui é legal, mas eu só via as coisas legais e bonitas, né? As coisas não tão legais e não tão bonitas, a gente sente quando tá na trincheira, né? Tá na trincheira, no campo de batalha. E aí a Best Pass surge com o objetivo de desenhar e criar um benefício de viagens de lazer, né? Um benefício inovador. E o principal objetivo nosso é mudar a relação das empresas com os colaboradores, né? Porque a gente entende que um colaborador com uma saúde mental em dia, um colaborador é mais feliz, um colaborador que consegue conhecer outras culturas, ter outras experiências. Esse cara, ele vai ser leal à tua empresa. Esse cara, ele vai falar, pô, eu trabalho numa empresa que me dá um benefício que, cara, nunca vi em lugar nenhum, né? E que me ajuda a viajar, né? Então a gente, assim, o grande pano de fundo da Best Pass foi esse, criar um benefício inovador, né? Cujo principal objetivo é mudar essa relação de empresa e colaborador, né? De forma a gerar esse clima positivo, né? E, consequentemente, a gente entende que um colaborador satisfeito é um colaborador, no final do dia, mais produtivo, né? Mais leal à empresa, né? Então... E você acha que hoje as empresas que dão esse benefício de viagem, posso chamar assim, benefício de viagem? Sim. Isso é um diferencial dentro do portfólio de benefício de uma empresa, onde ajuda na retenção dos talentos dela, porque hoje você pega as empresas do mercado da profissão que você começou, hoje você está como executivo, mas você era um cara técnico da área de tecnologia. E hoje essas empresas de tecnologia, assim, tem muita demanda e faltando mão de obra, né? E você acha que isso ajudaria na retenção dessas pessoas? Isso seria um diferencial dentro do portfólio, na sua opinião? Como é que você está enxergando isso? Com certeza é um diferencial, né? A gente discute na Best Pass a gente tem uma máxima que a gente fala que é a tríade do engajamento, né? O que seria a tríade do engajamento? É o bem-estar profissional, né? O bem-estar pessoal e o bem-estar coletivo, né? Uhum. Então, quando essa tríade ela fica de pé, aparece o engajamento, né? E isso é um diferencial no nosso ponto de vista, né? Porque até diferentemente da grande maioria dos benefícios, né? O Best Pass, ele é um benefício que a gente diz compartilhado. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Um plano de saúde, por exemplo. Apesar de você ter um plano de saúde para a tua família, mas é algo pessoal. Quando você usa, é você que usa, né? E normalmente você usa
não sempre em condições favoráveis naquele momento na sua vida. Um benefício mais conhecido, aí, os benefícios de academias, de atividade física, é um benefício único e exclusivo para você, entendeu? Você tem o benefício lá, você vai, usa, vai para academia, faz a sua atividade física ali, na maioria das vezes sozinho, né? E pronto. O Best Pass é um benefício que você compartilha, você usa com quem você quiser, com as pessoas que você mais ama, com a sua família, com o seu vizinho, com o seu amigo. Não tem restrição, de uma forma muito flexível, é um benefício que você usa com quem você quiser. O seu dependente acaba virando o verdadeiro beneficiário. Exatamente, também. É o único, né, que faz isso. Exatamente. É verdade. Mas é aquele momento que você compartilha, né? Você está junto ali com seus entes queridos, né? Então você vai viajar, você está junto com a sua família, usando o benefício, né? Entendi. E com uma total flexibilidade, porque você vai para onde você viaja, para onde você quiser, quando você quiser e com quem você quiser, né? Flexibilidade total. Entendi. E você acha que hoje isso está muito difundido hoje no mercado corporativo, para as empresas, em relação aos seus funcionários? Ou você acha que isso ainda está para explodir como um benefício, como hoje? Porque se você olhar 10 anos atrás, a Gympass, que hoje é o Wellhub, ela também era uma coisa nova, estava vindo, estava meio que formatando o produto dela, na solução dela para as empresas foram comprando essa ideia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o César, que eu acho que hoje ele está como CEO mundial aí da Wellhub, e no começo da operação eu bati altos papos com ele, tinha ele mais 5 pessoas lá em Pinheiros, e ele falava da ideia, e na época eu achei a ideia maravilhosa, assim. Falei, pô, você vai resolver um problema aqui. E de fato, o cara resolveu, consolidou, tá aí no mundo inteiro, estourando a boca do balão. Estourando, cara. Né? E você acha que o benefício viagem também pode ser a próxima Gympass, o Wellhub? Olha, Maeda, qualquer coisa que eu disser aqui, eu vou puxar a sardinha, né, pra minha brasa, né? Mas obviamente que a gente torce para isso. Eu olhando para a trajetória da Wellhub, né, antiga Gympass, eu vejo um pouco do que o Best Pass passa no mercado de benefícios corporativos hoje. É um benefício inovador, então, assim, eu garanto para você, se a gente conversa com 10 RHs, eu ia brincar, 11, né? Eles falam, cara, esse benefício é demais, eu quero isso amanhã aqui na minha empresa, entendeu? Então, assim, só que ninguém conhece, né? Ninguém nunca ouviu falar, ninguém nem sabe que existe um benefício parecido no mercado. Então, a gente tem um trabalho, como tudo que é novo, né? A gente tem o trabalho de se tornar conhecido, né? E para se tornar conhecido, você tem na minha visão, você tem 2 caminhos, né? Uma é despejar um caminhão de dinheiro em cima de promoção, de marketing e no mercado, né? E o segundo é o tempo, né? Então, assim como aconteceu com o Gympass, eu acredito sim que vai acontecer com esse mercado de benefícios de viagem corporativos, de viagens de lazer. Eu também acho, viu? E agora, quer dizer, uma das coisas que dá para acelerar esse movimento, está se falando muito na NR1, né? Que altera lá para a questão de promoção promoção do bem-estar e da saúde mental. Então, hoje aumentou, triplicou aí o número de afastamentos pelo CID de saúde mental. Então, tá todo mundo se falando nisso. E você acha que isso, quer dizer, pode acelerar aí o benefício de viagem corporativo, as empresas olharem esse benefício como uma ferramenta para prevenir, né, as doenças mentais? Como é que você vê isso? Você acha que isso vai ajudar? Enfim. Eu tenho certeza que isso vai ajudar, né? Eu acredito muito que essa hype do NR1, né, seja uma situação positiva para nós, né? Mas, de certa maneira, eu não gostaria muito de vincular o benefício apenas com o NR1, né? Porque é óbvio que a gente sabe que a questão da saúde mental, né, no trabalho... Eu queria dar até um passo antes, né?
Eu já tive várias discussões com amigos de trabalho né, é aquela discussão que você fala, pô, o CPF é uma coisa, o CNPJ é outra, né, quando você vai falar de uma pessoa. Eu discordo porque o ser humano ele é único, né? Então não adianta, cara, se ele tá no trabalho e ele não tá bem consigo mesmo, o cara tá com um problema, sabe-se lá de que ordem, o cara tá devendo pro banco, o cara não consegue colocar comida direito na geladeira da casa dele, enfim, seja uma sorte de problemas que isso pode acontecer, o ser humano ele é único, isso vai refletir no momento que ele estiver trabalhando, estiver dentro da empresa, né? Então, independente da NR1, eu acho que as empresas que adotam uma estratégia de bem-estar para os seus funcionários, elas saem na frente. Saem na frente. E aí, quando a estratégia ela é genuína, você não precisa esperar uma NR1, você não precisa esperar o governo vir regular o mercado ou colocar uma lei, né, para cuidar disso. Você pode se antecipar, né? Então é isso que eu converso muito. Coloque a estratégia de bem-estar dos seus colaboradores em primeiro plano e contrata a gente, porque a gente contribui. É pretensão a gente falar que a gente vai prevenir. Eu acho que não vai prevenir, entendeu? Mas a gente contribui, cara. A gente sabe... todo mundo viaja, né? E a gente sabe que quando a gente volta de uma viagem, a gente não volta o mesmo que foi, né? A gente conhece culturas diferentes, conhece pessoas diferentes, comidas diferentes, experiências diferentes. Isso contribui de uma forma bastante global e envolvente para a personalidade, para a cabeça da pessoa, né? A pessoa volta mais leve, ela volta mais... Para mim, viagem não é despesa, é investimento. Exato, putz, falou tudo, cara, é um investimento, entendeu? Então, assim, a gente conversa muito com o RH das empresas e insiste nesse ponto. Olha, isso é um investimento que você está fazendo, né? Para a cultura de bem-estar do teu negócio. Isso vai trazer uma série de benefícios para você, né? Fortalecendo a tua marca, como marca empregadora forte, engajando mais os seus colaboradores, atraindo novos talentos, né? Então, isso é um baita investimento. E, por outro lado, o funcionário que tem um benefício desse... Pô, a gente, né, fez a pergunta lá há pouco na Anima, né? Cara, assim, as pessoas usam, e quem usa gosta mais ainda, né? Então, só para fechar, sim, a NR1 acaba ajudando porque é um assunto que tem uma ligação direta com o nosso benefício, né? De bem-estar, né? Mas eu gostaria de salientar que, que existe as coisas não precisam ser vinculadas, né? Uma coisa não depende da outra, né? O nosso benefício ele consegue por si só se mostrar bastante eficiente nessa questão do bem-estar, da estratégia de bem-estar dentro das empresas. E é esse ponto que a gente quer investir e ficar falando bastante para as empresas. Não, eu sou super a favor. A gente aqui na corretora trabalha muito bem a saúde mental e o bem-estar aqui do nosso time. Tanto é que a gente também dá o Best Pass. Temos também psicólogo aqui no time, fazemos trabalho disso nas empresas. Agora sim, eu acho que quando fala viagem, né, a pessoa já pensa, putz, isso me custa. Putz, isso aqui é caro. Como é que você faz hoje para quebrar esse paradigma? Ou qual é a forma que o funcionário das empresas que vão ter esse benefício visualiza isso? Como é que é isso hoje? Legal. A gente tem uma plataforma 100% digital, né, com um aplicativo e tudo mais. E acho que é importante entender como é que é o nosso, né, como é que é parte do nosso modelo de negócio. A Best Pass, ela negocia com grandes players do mercado e fornecedores de produtos turísticos no atacado, né, em grandes volumes. Então, isso nos dá a oportunidade de termos preços melhores do que o mercado aberto, vamos chamar assim, pratica. O que eu falo com o mercado aberto? Essas grandes empresas de viagens online, como uma Booking, uma Decolar, né? Quando você normalmente vai comprar uma viagem na internet, você acaba usando um desses players e alguns outros que existem. E por nós sermos uma plataforma fechada e não aberta ao mercado, isso nos dá ainda uma condição mais favorável com relação aos preços praticados. Então, a gente consegue oferecer preços
com descontos que podem chegar até 50%, comparado com esses players abertos no mercado. Ou seja, eu sou um usuário, eu tenho benefício, aí eu vou no Booking, ou vou na sua plataforma, eu vou encontrar muito mais barato que no Booking, por exemplo. Você vai encontrar, eu como beneficiário. Você vai encontrar mais barato que no Booking. Você vai encontrar é isso que a empresa consegue disponibilizar através da sua solução. É isso que a empresa consegue disponibilizar como ponto final, digamos assim, da experiência, né? E o como é outra história, né? Como é que a empresa pode montar esse benefício, né? Porque a gente tem algumas maneiras diferentes. Conta um pouquinho aí. Fala aqui para todo mundo que está vendo a gente aqui. Legal. Como é que seria essa engrenagem para ele ofertar isso para os benefícios, para os funcionários? Legal. A empresa ela tem 3 formas de contratar o nosso benefício, né? A primeira delas é o que a gente fala que ela contrata o benefício e ela patrocina para o colaborador esse benefício. Então, como é que funciona esse patrocínio da empresa? A empresa ela coloca um valor numa carteira eletrônica na nossa plataforma e esse valor, 100% desse valor que a empresa coloca para o colaborador, ele se reverte em viagens. Então, um exemplo é assim, se a empresa patrocina R$100 por colaborador por mês, né? A BestPass, ela pega esses R$100 por mês por colaborador, faz o cálculo de 12 meses, que é o ciclo da assinatura, ele se renova a cada 12 meses. Então, ela pega o ciclo de 12 meses e faz assim, R$100 vezes 12 dá R$1.200, certo? No momento zero que a empresa contratou o benefício e patrocinou com a primeira mensalidade de R$100, a BestPass antecipa esse valor de maneira integral, ou seja, a empresa pagou 100, a BestPass antecipa os R$1.100, fazendo um total de 1.200, para o colaborador e no dia seguinte poder usar esse dinheiro e fazer uma viagem que ele quiser. Então essa é uma forma. Mas a viagem ficou mais caro que esse valor. 2 opções, a empresa pode patrocinar com um valor maior, né? Ou até menor também, dependendo da quantidade de funcionários. A negociação ela é bem flexível, né? Vai depender do momento de cada empresa. Mas se a viagem extrapolou o valor total do crédito que a empresa patrocina, o colaborador, dentro da nossa plataforma, tem a oportunidade de pagar o excedente em até 6 vezes no cartão de crédito dele. Então, assim, é muita flexibilidade. Então, essa é uma forma, é o benefício patrocinado. A segunda forma é o que nós chamamos de benefício per capita. A empresa, de repente, não dispõe de tantos recursos naquele momento para patrocinar o benefício para o colaborador, ela pode pagar uma mensalidade, né, que ela varia, podendo chegar de R$8 a R$10 por funcionário, né? E aí, essa mensalidade, ela dá direito do funcionário acessar a nossa plataforma e entrar na comunidade BestPass. Então, o funcionário, ele obtém a vantagem de, ao invés de comprar a viagem dele no Booking, numa Decolar, de comprar a viagem dentro da nossa plataforma com descontos, novamente, que podem chegar até 50%. Então, de alguma forma, quer dizer, a sua solução ela dá uma democratizada na viagem. Então, aquilo que eu te falei, né? As pessoas têm aquele... mas viajar é caro. Vou ficar anotando o fim de semana na praia que seja, ou no campo, é caro. Então, de alguma forma, ela ajuda a democratizar e dar mais acesso às pessoas, né? Maeda, você falou uma coisa muito importante, porque a gente tem produtos de hospedagem que vão de A a Z, né? Desde pequenas pousadas charmosas, pousadas, né? Pequenas, né? Intimistas, até resorts com sistemas all-inclusive, a nossa plataforma. Então, pessoas elas escolhem entre uma pequena pousada e até um resort. E aí vai depender do bolso de cada um e da condição de cada um. E a nossa plataforma tem oferta para todo mundo. Para todo mundo. Legal. E tem mais um que eu para encerrar, é uma forma. Então, recapitulando. O benefício patrocinado, o benefício per capita pagando uma mensalidade para ter acesso à plataforma e o próprio usuário pagar a viagem dele integralmente,
E um terceiro modelo, que é um modelo bem bacana, que a gente chama de Gift Pass, que é a nossa plataforma de premiação. Então, as empresas que querem premiar os seus colaboradores com viagens, a gente tem um sistema para isso também dentro da nossa plataforma. Então, vamos supor, a cada fechamento de trimestre, você premia o teu time de vendas. Então, você vai premiar os 3 melhores vendedores. Você pode colocar um crédito dentro da nossa plataforma lá de R$3.000, né? E no final de cada trimestre, você vai premiar os 3 melhores vendedores com crédito. Então, você pode dar R$1.000 para o Sérgio, R$1.000 para o Maeda, R$1.000 para o Daniel. Só que isso está financiado em 12 lá para a empresa. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, a empresa deposita o crédito, é um pagamento à vista. Tá né? bom. E aí esse crédito é liberado automaticamente no momento que ela direcionar para o colaborador que ela entende que deva ser premiado. Entendi. Então, a gente tem essas 3 modalidades que nós entendemos que dessa forma a gente consegue cobrir um espectro bem grande de premiação com viagens, né, e acesso a viagens para os colaboradores das empresas. Entendi. E, Sérgio, você acha hoje que quando a pessoa está sendo entrevistada, né, a empresa está recrutando a pessoa e ela fala, ó, aqui a vaga é assim, assim, assado e o pacote de benefícios é XYZW. Você acha que isso hoje, esse pacote que as empresas oferecem, ela de alguma forma comunica a cultura dela através desse pacote de benefício e a pessoa pode até desistir da vaga naquele momento que ela fala assim, ó, eu tenho esse WZ aqui, aí o cara fala, putz, esse cara não dá isso, né? Como é que você vê isso? Eu me coloco no lugar, né, Maeda? Por exemplo, de quem está do outro lado do entrevistado, né? Eu vejo que hoje, se você olhar hoje e olhar para 10 anos atrás, sei lá se é muito tempo ou não, você que é especialista nesse mercado pode me dizer, se você olhar hoje e olhar para 10 anos atrás, você vai ver que os benefícios praticamente são os mesmos, né, cara? Não mudou nada. Mudou muita coisa. É plano de saúde, é o seguro de vida, né? Já tinha 10 anos atrás, acho que já tinha Gympass, né? Agora algumas empresas até dão como benefício, dentro de uma tendência, o trabalho híbrido, né? Uhum. Então, assim, é um pacote meio que commodity, né, nas empresas, né? E quando a gente olha para o benefício de viagens de lazer, é um negócio diferente, chama um pouco de atenção, né? Pô, me conta aí, como é que é esse negócio, né? Então, a gente viu lá na Anima, né? Pô, ninguém tá usando? Se não tá usando, vamos tirar o benefício? Não tira não. Cara, você colocou, não tira mais, né? Você colocou, não tira mais. Não tira mais, né? Esquece. E, então, assim, para mim, é um diferencial, né? Na atração de talentos, né? E na retenção também. Eu vejo que é uma ferramenta, digamos assim, multidisciplinar. Você consegue usá-la como atração de talentos no momento de entrevista ou de captação de um profissional no mercado e, ao mesmo tempo, em manter o teu corpo de profissionais engajados. E na retenção, na né? retenção, exatamente. Tem que utilizar hoje, é aquilo que eu te falei, o cara não quer só salário, né? Exato. Ele tá vendo o todo. Exato. Né? Então essa coisa também do bem-estar, da saúde, sim, de ter o regime híbrido e etc, contribui para tudo isso daí. Contribui, né, cara? E essa geração, a geração Z, né, que a gente fala, essa galera, elas veem muito essas propostas, essas oportunidades com... Qual que é o propósito, né? Tem que ter propósito, né? Se tiver propósito, a chance de dar certo, dar matching é boa. Legal. E Sérgio, estamos quase terminando esse bate-papo aqui. Me fala um pouquinho quais são os planos futuros aí da BestPass, de expansão, enfim, qual que é o seu plano aí, médio e longo prazo? Legal. A nossa estratégia, ela, desde o começo e desde a criação da empresa, foi de atuação no mercado B2B, né? A gente fala B2B, B2C, né? Porque, na realidade, a gente acaba abrangendo esses dois públicos, né? A gente vende para o RH da empresa, mas quem acaba usando é o funcionário, né? Uhum. E a nossa estratégia é de
a nossa tese, né, de construção do negócio foi essa, né, de atuação no mercado B2C, B2B2C, porque a gente entende que é um mercado carente de uma solução de benefícios inovadores, e a gente vê isso no dia a dia. E também é uma forma que a gente entende de escalar o nosso negócio. Como é que a gente imagina a BestPass? Eu quero tornar a BestPass um modelo que eu gosto de chamar de one-stop shop, né? Atualmente, a gente só oferta hospedagens na nossa plataforma, mas eu quero tornar a nossa plataforma tão atrativa do ponto de que o funcionário de uma empresa pensou em viajar, qualquer coisa que estiver associada à viagem, ele encontrar na nossa plataforma. Então, hoje, é hospedagem, mas a gente tem no nosso roadmap passagens aéreas, locação de veículos, Legal. Tickets para parques, transfers. Quem sabe futuramente a gente começar a ter a possibilidade de fazer convênio com restaurantes e alguns outros estabelecimentos que, de alguma forma, o nosso cliente que está usando o benefício possa aproveitar naquele momento, naquele lugar, né? E lembrar que a BestPass é provedora de experiências enquanto ela estiver viajando. Legal isso. Porque hoje as pessoas fazem de forma separada algumas coisas. Sim. Guia, por exemplo. Né? Guias, né? As pessoas... Hoje, a guia ela vai procurar na internet, põe o Google, ou vai no TripAdvisor ver quem indica. Mas se tiver referências de guia, de uma comunidade de guias... Exato. Porque as pessoas às vezes acabam não querendo também contratar o guia, porque é caro. Tudo é assim, né, cara? Mas, cara, é tão diferente você fazer uma viagem com guia, mesmo numa cidade que você já conhece, ou que é uma cidade aqui no Brasil mesmo, você pega, sei lá, vai pra Belém, né? Pô, tem tanta coisa histórica na cidade que o guia pode explicar e aumentar a sua cultura, o seu conhecimento. Perfeito, mano. Perfeito. Então dá para criar tudo isso daí, né? É isso aí, essa é a ideia, de a gente poder construir um ecossistema de turismo dentro da nossa plataforma. Ah, legal. E pra gente encerrar aqui, eu acho que eu vou pedir duas coisas para você, Sérgio. Claro. Uma você é um cara que era um cara técnico, tecnologia, programador, podia estar aí desenvolvendo um app, alguma coisa aí, já tá trilhardário, né? Resolveu empreender, né? Botar a cara pra bater, porque todo mundo fala, é legal, é glamour, mas no final, né? Aquela história lá, né? Só vê, não vê as pingas que eu, né? Então vamos lá. Conta pra gente, dá uma dica aí, o que você daria pra pessoa que tá começando agora um negócio, que quer empreender, tem um remédio aí pra curar alguma dor. O recado que eu dou, talvez, mas possa até parecer bastante comum, né? O recado que eu dou é o seguinte: empreender é uma ciência, né? É óbvio que eu acho que muita gente tem isso intrínseco, né? Que a gente fala, tem no sangue, né? O empreendedorismo, né? Às vezes empreendedor em série, né? Que a gente diz, mas empreender é uma ciência, né? E assim como toda ciência, né, a gente tem que analisar quais são os problemas que precisam ser resolvidos, né? E é aí que, na minha opinião, estão as oportunidades, né? Sempre que tiver uma dor ou um problema que precisa de uma solução, aí tem uma oportunidade de se empreender, né? Se a gente parar para olhar... grandes empresas nasceram da solução de um problema, né? E a partir daí conseguiram crescer e se estabelecer no mercado, mas sempre olhando para uma dor, sempre olhando para um problema, né? No nosso caso específico, é o benefício de viagens de lazer, mas qual que é a dor? A gente quer ajudar a mudar essa relação, né, da empresa com o colaborador, né? Então, assim, procure entender qual é a dor, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase, eu não me lembro, se não me engano, foi do Thales Gomes, do G4, né? Sim. Que ele fala, pô, todo mundo tem um monte de ideia. Cara, eu tive uma ideia, a ideia, para mim, é 10 centavos a bacia de ideias, né? Então, assim, a grande diferença, e também dica para quem quer empreender, achou a dor, né?
vai lá, desenha o teu produto minimamente viável, não seja perfeccionista, não queira fazer uma solução que vai resolver todos os problemas do mundo, não, vai lá, faz um produto minimamente viável, testa a hipótese. O cara fala, pô, cara, faz sentido, ó, tinha aquela dor, eu tinha essa ideia, né? E tá fazendo sentido. A partir daí, você começa a percorrer um caminho de consolidação. Mas o principal de tudo isso é colocar em pé essa ideia, né? Porque a capacidade, talvez, ela vai ser bastante testada em como é que você coloca essa tua ideia de pé. Ideias você tem todo dia, não tem? Várias ideias? Muitas. Eu também, muitas. Principalmente no chuveiro, várias ideias, né? Mas e aí, cara, como é que põe esse negócio de pé, né? Como é que faz o negócio funcionar? E acho que a grande diferença do que separa, né, homens de meninos, digamos assim, no mundo empreendedor é esse. Cara, é legal a ideia, resolve a dor, mas como é que eu construo? Como é que eu coloco isso de pé? Eu acho que esse para mim, é o principal recado. Dica valiosa aqui do Sérgio, hein? Agora, a outra dica, Sérgio, se tivesse que eleger um lugar, uma viagem que você fez, qual seria a melhor viagem aqui para o pessoal fazer? Na sua opinião, obviamente, cada um vai ter o seu, mas... cada um. Mas você diz de local, assim? De local. Olha, tem... Eu vou dizer uma coisa, tem uma viagem que me marcou demais e ela marcou tanto que eu fui 2 vezes, né? Então, eu fiz meu filho tinha acho que 3, 4 anos de idade, eu fiz um cruzeiro, o primeiro cruzeiro que eu fiz na minha vida, né? E a gente escolheu fazer um cruzeiro pela Disney Cruise. E a Disney, ela é perfeita em tudo, né? Então, e aí quando eu fiz 50 anos de idade, eu falei, eu quero completar os meus 50 anos de idade num cruzeiro dentro de um navio da Disney, né? E quando eu fiz 50 anos, a gente foi fazer um segundo cruzeiro da Disney, com um pouco mais de tempo. Usou a plataforma? Não usei a plataforma, foi antes da Vespers. E assim, é uma experiência indescritível. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, né? E sofro bastante com isso. E eu tentava o tempo todo achar um problema no navio, no atendimento, no restaurante, no meu quarto, na cabine, no banheiro, no capitão, nos instrutores, no cara que servia o sorvete. Eu procurava, falava, não é possível, tem que ter alguma coisa errada aqui, tem que ter algum problema para eu poder olhar e criticar. E não tinha, cara, eu não consegui achar, mas não consegui. Assim, eles conseguem construir uma atmosfera tão envolvente e o padrão Disney, né, de atendimento. Não sei se você já foi nos parques, teve a possibilidade. Já fui nos parques, já fui. Os parques já é uma amostra, né, daquilo Sim. que a gente experimenta, né? Mas o cruzeiro da Disney foi uma coisa assim absurda, né? Sem contar os lugares bonitos, né? Que você acaba passando, dependendo do itinerário. Mas é no Caribe, né? Acredito. No Caribe. Foi uma experiência ímpar, né? Mas tem outros lugares que eu já conheci, né? Eu acho que a Alemanha é um país sensacional também, é uma cultura bem diferente da nossa, mas é um lugar que vale a pena você conhecer. Estados Unidos, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito, sou fã. Tive a oportunidade de visitar o Vale do Silício e passar uns dias lá Como bom cara de TI, foi lá no Vale do Silício. E é interessante, né, cara, porque só lá, conversando e respirando, para você entender um pouco da cabeça desses caras, né? Como é que esses caras, de cada 10 inovações no mundo, 9 nascem lá, cara. Entendeu? Como? Por quê, né? O que esses caras têm que... É água que eles bebem, né? Então é algo interessante, né, para se conhecer. Aí, ó. Dicas de viagem, dicas de empreendedorismo com o Sérgio, CEO aqui da Best Pass. E com isso eu encerro aqui. Obrigado aqui, Sérgio, por aceitar nosso convite mais uma vez. Bate-papo super agradável. E esse foi o nosso episódio número 2
B mais Cash, o podcast da Corretora Ânima. Legal, Maeda, obrigado.